Olá, irmãos e irmãs. A nossa comunidade de fé se reúne neste domingo com a graça de Deus, com a esperança do nascimento e na vinda do Redentor. Hoje estamos no terceiro domingo do Advento. Como os irmãos podem observar, eu acendi as velas e hoje, no terceiro domingo, acendi a vela vermelha, marcando então este período. Iniciando o nosso culto, a nossa celebração nesse dia, eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 85, dos versos 8 ao verso 13. Nós leremos parte desse texto das Escrituras Sagradas que dizem da seguinte forma: Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próximo está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Vamos orar? Orar em gratidão, fazer também esse momento de adoração ao Senhor. Pai, nós adoramos a Ti nesse momento, nesse instante, reconhecendo a graça e o Seu amor sobre a nossa vida. Queremos prestar ao Senhor honras e glórias pela comunidade que se reúne e ter em nosso coração, ó Pai, alegria, desejo de louvar, sabendo que tudo vem do Senhor para nós. Obrigado, Senhor, pelos dias que estamos passando, embora algumas dificuldades, mas sempre com a nossa esperança fundamentada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor, nesse domingo, nos dê paz, alegria e o discernimento do Senhor para seguirmos firmes e confiantes. Oramos assim e agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos então, nesse momento, irmãos, nós vamos ler as Escrituras Sagradas mais uma vez. Agora será o momento que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E para esse momento eu quero convidar a nossa igreja para que abra comigo nas suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas. E a leitura será do verso 46 ao verso 55. Você que está com o seu celular ou com a sua Bíblia de papel, você acompanhe as palavras do Senhor no Evangelho de Lucas. Diz assim: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Eu lerei também o verso 56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel,
e voltou para casa. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que a sua palavra, nesse momento, possa edificar a nossa vida, abrir os nossos corações, para que possamos entender, Pai, que precisamos viver o Evangelho, encontrar essa paz que nos cerca, que nos fortalece, e que possamos estar juntos, Senhor, como comunidade de fé. Embora temos tido poucas experiências do nosso tempo, mas mesmo assim confiamos que o Senhor está unindo a nossa comunidade. A sua palavra, Senhor, é a forma que nos ajuda a encontrar essa forma de viver a fé e crendo sempre que o amor de Cristo nos une. Obrigado. Agradecidos somos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Lucas é o autor das Escrituras Sagradas interessado na história. Mas Lucas não está interessado em uma história qualquer, mas a história que demonstre a intervenção de Deus. Daí o seu interesse em linkar os acontecimentos pessoais, as histórias, as nossas histórias, a sua história, linkar esses acontecimentos no âmbito da atuação de Deus. Maria, a mãe do Salvador, se prepara para receber Jesus. Ela fora procurada pelo anjo e o anjo disse que dela nasceria aquele que guiaria a história da vida das pessoas. E a pergunta, nesse momento, é como você tem se preparado para receber o Salvador. A história de Maria pode trazer para nós ações e comportamentos que, como cristãos, devemos nos orientar para que a nossa vida e que a gente se prepare para a vinda do Redentor. Em primeiro lugar, de acordo com o verso 46 em diante, o texto, eu lerei mais uma vez, diz assim: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Maria se prepara para receber o Salvador em alegria e em engrandecimento ao Senhor. E as palavras dessa mulher são afirmadas na condição da qual ela se encontrava. Veja que no verso 47, na parte final, Maria vai dizer que aquilo que ela estava sentindo e aquilo que estava diante dela eram palavras de alguém que estava recebendo a vinda do seu Salvador. Ela diz no verso 47, na parte final, o meu Salvador, indicando que essas palavras eram palavras vindas da sua vida e, sobretudo, tudo aquilo que ela estava sentindo. As palavras de Maria não são palavras de pessoas que, nesses tempos que vivemos, estão buscando sempre ter a razão absoluta, até mesmo dar todas as respostas, encontrar todas as soluções, em particular, trazer respostas imediatas. Maria não está preocupada em dizer o que pensa, em dizer sempre aquilo que vem de imediato em sua vida, a ponto de ofender alguma pessoa. Porém, a preocupação de Maria, após receber a mensagem do anjo, dizendo que ela seria a progenitora do Salvador, a reação de Maria foi de se alegrar, porque ela disse que o seu espírito estava alegre com a vinda do Salvador. No fim do ano, nesses tempos, onde nós preparamos banquetes, festas,
preparamos encontros familiares, queremos comprar muitas roupas, dar roupas ou presentes, queremos adquirir tantas coisas, mas talvez em meio a essa confusão que se há hoje, pela busca do consumo, pela busca de ir às lojas, encarar as filas lotadas, o comércio cheio, o que seria essencial para nós é ser como Maria, ter alegria no seu coração, ter gratidão porque o Salvador estava prestes a nascer. É muito bom que nesse ano, nesse fim de ano do qual estamos próximos, estejamos preocupados. Antes de presentear, antes de dar presentes, antes de ir às lojas, encarar o comércio cheio, é muito importante nós estarmos presentes na vida de alguém. É muito importante estarmos ao lado de alguma pessoa. É muito importante a reunião familiar que gere isso que Maria estava sentindo, alegria e engrandecimento ao Salvador. Esteja nesses tempos próximos de pessoas que estão ali para se alegrar, que estão ali para comemorar e que não estão preocupados em consumir, em comprar, em lotar o comércio como sendo mais uma pessoa que estará naquele ambiente. Nesse tempo é muito importante nós darmos carinho, demonstrarmos afeto. Esses devem ser aquilo que nos guia na nossa vida, na nossa caminhada. Veja que Maria, ao receber a notícia da vinda do Salvador, da vinda do Messias, Maria não pensou em comprar uma roupa cara, Maria não pensou em comprar objetos caros, mas a sua vida estava cheia de alegria, o seu coração estava alegre, a sua vida exaltava e demonstrava essa alegria. E isso deve ser o que temos também que estar exercendo na nossa vida quando falamos sobre a vinda do Redentor. A alegria e o engrandecimento ao Senhor devem ser coisas essenciais para os cristãos que nesse tempo do Advento se preparam para a vinda de Jesus Cristo. Mas há também um segundo componente muito importante que Maria também demonstra. A partir do verso 49, ela diz: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço forte, valorosamente, até aqui. Para receber o Salvador, nós precisamos lembrar dos grandes acontecimentos. É isso que Maria está demonstrando em suas palavras. Qual acontecimento esse ano marcou a sua vida? O que marcou você durante esse ano? É muito bom nós trazermos a lembrança dos bons momentos que fomos marcados durante esse ano, da trajetória da nossa vida. Lembrar das difíceis situações que passamos, porém conseguimos vivê-las e conseguimos também vencê-las. Lembrar dos fatos que trouxeram novas experiências, que conseguiram fazer com que nós mudássemos a nossa opinião, o nosso modo de pensar. Lembrar dos bons momentos com os filhos, os momentos alegres, mas é também preciso lembrar dos momentos tristes que passamos, que são também grandes momentos, apesar de não serem bons. Trazer essa lembrança dos grandes momentos da nossa caminhada, nos ajuda a afirmar a resposta de Maria, quando ela disse: a misericórdia de Deus vai de geração em geração. E certamente essa misericórdia foi o que sustentou a nossa vida durante esse ano. Não deixe de se lembrar da misericórdia de Deus, que ajudou a você a enfrentar os seus grandes dilemas, a sua falta de sentido, a sua crise existencial,
a sua crise familiar, enfim, tantas coisas que nos marcam, porém, crendo que a misericórdia de Deus, ela vai de geração em geração, e ela nos sustenta e nos guarda. Quem abre o seu coração para contemplar a misericórdia de Deus, não vive na soberba. Assim disse Maria no verso 51, quando ela fala no verso, na parte B, que Deus dispensou da sua vida os pensamentos soberbos. Isso é algo que a Bíblia Sagrada abomina, isso se chama a soberba. Em Provérbios capítulo 8, verso 13, diz que o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Para receber o Salvador, não podemos ser soberbos. Uma pessoa soberba é uma pessoa que tem uma visão distorcida de si mesmo e da realidade das pessoas em volta dele. E só há uma coisa que pode vencer a soberba. Está dito em Provérbios capítulo 29, verso 23. Ali diz que Deus humilha os soberbos, mas honra os humildes. A nossa condição deve ser sempre uma condição de humildade, para que a soberba não tome conta da nossa vida. Porém, pessoas que conseguem se lembrar dos momentos difíceis, das situações que enfrentaram, dos acontecimentos bons, pessoas que não se esquecem daquilo que viveram, seja no passado ou no presente, são pessoas que conhecem o valor da vida, conhecem o valor das batalhas, conhecem o valor dos dilemas, porque ela não se esquece, porém, ela consegue reconhecer que foi sempre a misericórdia de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada. A condição de Maria é a condição de uma pessoa que conseguiu abrir o seu campo de visão. Ela largou a sua realidade, aquilo que estava diante dela, porque ela não se amparou na soberba. Porém, quando ela soube da vinda do Redentor, ela se apegou à misericórdia de Deus. E por fim, chegando ao final, o terceiro ponto que Maria nos ensina, a partir do texto de Lucas, se encontra a partir do verso 52. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Para receber o Salvador, é preciso ser amparado por Ele. É isso que Maria está dizendo. Ela estava disposta a ser amparada pelo Salvador. E Lucas, em particular, ele está escrevendo para uma comunidade de cristãos, judeus, que abraçaram e foram recebidos pelo Evangelho da Graça. Por isso que o Evangelho diz que esse amparo foi a Israel. Havia uma comunidade ali de israelitas, uma comunidade que abraçou o Evangelho, estavam dispostos a receber o Salvador em suas vidas. Para recebê-lo, é preciso deixar ser amparado. Vejam que os tronos dos poderosos, para Maria, serão derrubados. E ela está certamente se referindo ao império daquela época, aos governadores, aqueles que eram considerados autoridades. E a vinda de Jesus derrubaria também esses impérios. Derrubaria todo o mal, toda a malícia, todo o ódio. E nesses tempos há muita agitação. Eu diria que o que precisa ser derrubado agora, trazendo esse texto para as nossas vidas, quando ela se refere aos poderosos,
esse poder que precisa ser derrubado é nós, somos nós, nosso coração, a nossa agitação, essa correria de um lugar para o outro, essa ansiedade de querer estar em lugares dos quais nós não podemos estar ainda. Essas coisas precisam ser deixadas de lado, porque para receber o cuidado e o amparo do Salvador, nós precisamos nos aquietar. Precisamos, sim, ficar nas nossas casas, ficarmos contidos, lidar com o essencial, deixar de lado essa vontade de ir para vários lugares desnecessários para o momento e aprender a viver com o essencial. O tempo histórico que o mundo enfrenta é um tempo para se viver assim, lidar com coisas essenciais e deixar de lado aquilo que possa nos atrapalhar. Quando Jesus nasceu, houve também um acontecimento gigante. E esse acontecimento ocorreu quando César Augusto convocou a população para o recenseamento. E nessa circunstância, todas as províncias vinculadas àquele império precisariam obrigatoriamente passar por aquele censo. Era um tempo de muita agitação, assim como o tempo que nós vivemos nesses dias. E no verso 7 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, diz que quando Jesus nasceu, sua mãe o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles nas hospedarias. Vemos que a partir de Jesus, a partir da mãe de Jesus e do próprio Jesus, eles estavam preocupados em fugir da agitação. Eles não estavam se envolvendo naquele censo, mas Maria, juntamente com Jesus e seu esposo José, se aquietaram, foram descansar. O trono de Jesus nesse momento era uma manjedoura. Se o Rei dos Reis, o Pai Celestial, soube encontrar um momento de descanso, porque nós também não podemos fazer do mesmo modo e nos aquietarmos, ficarmos nos nossos lares, com os nossos familiares, fugindo da agitação, porque, como vimos agora, o próprio Jesus não estava preocupado com a agitação de um grande acontecimento da sua época. Que Deus complete a palavra dele em seu coração nesses dias e que possamos confiar nele acima de tudo. Nós iremos, nesse momento, ouvir a canção que foi gravada e assim nós teremos o momento dos cânticos comunitários na nossa comunidade de fé. Esse é um momento de comunhão, memória e esperança.
Os irmãos que se encontram nos seus lares podem se juntar aos da sua casa, aos seus familiares, separar os elementos, estarem reunidos para esse fato de esperança na nossa vida. É bom lembrar que as crianças são bem-vindas nesse momento precioso da vida da nossa comunidade de fé. Você que está em comunhão com a sua igreja, faça parte desse momento também. A ceia não pertence à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A ceia é do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante, disse: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, nós te agradecemos porque fazemos deste momento da nossa vida, na vida da comunidade, como fatos que nos trazem a memória de que o Senhor está conosco, prometeu estar conosco até o fim dos nossos dias e que nunca nos abandonaria. Aqui também, Senhor, celebramos o marco da comunhão, o marco da comunidade fé. Embora nesses tempos, Senhor, difíceis, continuamos firmes, sendo guiados por Ti, Pai. Abençoe os familiares que estão em suas casas, se organizando, se preparando para esse momento, e que, ao fazerem assim, possam também estar firmes, confiantes na graça e no amor do Senhor. Agradecidos somos, Senhor, e oramos por Jesus Cristo, o Salvador e o Redentor. Amém. Os irmãos que estão com os elementos preparados, nós participaremos então do momento da Eucaristia, do momento da ceia. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, o Senhor pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice. Assim, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nós vamos então separar você pode, na sua casa, separar o elemento pão, distribuir para os seus familiares, depois também distribuir o vinho ou o suco de uva e também distribuir para os seus familiares. Após fazer isso, nós vamos então participar do momento da Eucaristia. Podem então distribuir os elementos. Vamos mais uma vez fazer uma oração. Senhor, agradecidos somos por esse momento, pelas famílias que se reúnem. Continue sustentando, Senhor, a nossa igreja, a nossa comunidade de fé, bem como aqueles que nos visitam e têm estado conosco nesses dias. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós estamos chegando ao final da nossa celebração. Eu gostaria de fazer a oração pastoral neste momento. Vocês, irmãos, que têm motivos de oração, motivos de intercessão, vamos
orar nesse momento, confiando em Deus. É o momento também de agradecer pelas ofertas, pelos dízimos, sabendo que a nossa missão, o nosso compromisso continua, embora por algum tempo a nossa igreja tenha passado com o templo fechado, mas continuamos o trabalho, continuamos atuando, porque o Evangelho ainda precisa ser pregado. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar em suas mãos, Pai, a vida dos irmãos e irmãs que estão nessa celebração, nesse momento, em suas casas. O Senhor sabe os motivos de oração de cada um deles, os motivos de agradecimento, os motivos de intercessão, pedidos de ajuda, e que o Senhor atue, Pai, sobre a vida deles. Que eles sejam confortados, consolados, que também no coração de cada um possa reinar a alegria do Senhor. Precisamos, Senhor, dessa alegria para sermos sustentados nesses dias. Abençoe os dízimos, as ofertas que foram recolhidas. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa igreja, a nossa comunidade de fé. Obrigado, Senhor, pelo compromisso da sua igreja, que tem levado a sério esse compromisso de gratidão, compromisso de fidelidade, sabendo que a nossa causa é o reino de Jesus Cristo, o reino do nosso Pai. Ajude, Senhor, todos nós. Ajude aqueles que precisam do Senhor, que precisam ser sustentados. Começar de mim, Pai. Te agradeço e oro, Senhor, aquilo que o Senhor ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. Que o amor de Deus vos una, que a alegria do Senhor vos inspire, que a paz de Deus vos envolva, que a coragem do Redentor vos sustente. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, sobre a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e sobre todos os irmãos que celebraram conosco nessa noite. Hoje e para todos sempre. Amém. Tenha uma boa semana, que Deus abençoe as vossas vidas.